Todos sejam bem-vindos ao canal Os Sete Pilares. Estamos meditando a palavra de Deus. O verso está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que diz: Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, homens que foram separados por Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nunca jamais qualquer profecia ela foi dada pela vontade humana. A vontade humana não tem como produzir as profecias. Entretanto, esses homens santos separados aí por Deus, falaram da parte de Deus e foram movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia toda ela é uma revelação, pois toda revelação aos seres humanos vem por intermédio de Cristo e nele se centraliza. Deus tem falado a nós por meio de seu Filho, a quem pertencemos pela criação e redenção. Cristo foi até João, exilado na ilha de Patmos, a fim de dar-lhe a verdade para estes últimos dias, para mostrar-lhes aquilo que em breve há de suceder. Jesus Cristo é o grande penhor da divina revelação. É por meio dele que temos conhecimento daquilo que devemos esperar nas cenas finais da história terrestre. Então é por meio dele, de Cristo, que temos conhecimento daquilo que devemos esperar nas cenas finais, dos acontecimentos finais da história terrestre. Interessante que aqui diz, né? Deus tem falado a nós por meio de seu Filho, a quem pertencemos pela criação e redenção. Pertencemos a Cristo pela criação e redenção. Ele é o nosso Criador e também o nosso Redentor, que nos redime, que nos liberta do império do pecado. Cristo foi até João, exilado na ilha de Patmos. Olha que interessante. O Senhor Jesus Cristo foi até João com a revelação. Por isso que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo a este discípulo que estava ali, exilado, estava como cativo, né, naquela ilha. E o Senhor Jesus Cristo foi até ele com a revelação, essa revelação das profecias no Apocalipse. Continuando a leitura, João, discípulo amado, foi o escolhido para receber essa revelação. Ele foi o último sobrevivente dos primeiros discípulos escolhidos. Sobre a dispensação do Novo Testamento, foi honrado como o profeta Daniel foi honrado sobre a dispensação do Antigo Testamento. Então, dois profetas aí, João e Daniel e João, a falar dos acontecimentos finais, desde a profecia bíblica dos impérios, ali começando por Babilônia, até chegar os últimos dias. Então, Daniel é a profecia, o Apocalipse é a revelação dessa profecia. Embora que no livro do profeta Daniel tem histórias que têm um significado profético, foram histórias reais, como os três amigos de Daniel ali na fornalha, Daniel na cova dos leões, a história do rei Nabucodonosor, Belsazar. Então são histórias reais que aconteceram, mas tem também um significado profético para os últimos dias. Continuando, diz assim: a instrução a ser transmitida a João era tão importante que Cristo veio do céu para dá-la a seu servo. Então, é tão importante que o próprio Senhor Jesus Cristo veio até o seu servo João, né, para dar essa mensagem, já que toda a Escritura testifica de Cristo. Então, o último livro, a profecia e a revelação, também se dá o mesmo, né?
é uma revelação de Jesus Cristo. Continuando, aqui a leitura diz assim: nessa revelação, que Cristo ele veio do céu para dá-la a seu servo, ordenando-lhe que a enviasse às igrejas. Essa instrução deve ser objeto de nosso cuidadoso estudo, acompanhado de oração, pois estamos vivendo no tempo em que as pessoas que não se encontram sobre o ensino do Espírito Santo introduzirão falsas teorias. E aqui é interessante analisarmos, meditarmos, termos discernimento, porque, como diz, nessa instrução deve ser objeto do nosso cuidadoso estudo. Deve ter um cuidado nesse estudo, acompanhado de quê? De oração. Pois estamos vivendo num tempo em que as pessoas que não se encontram sobre o ensino do Espírito Santo vão o quê? Vão fazer o quê? Vão introduzir falsas teorias. Então, por isso que o estudo para com a mensagem, a revelação de Deus, da sua palavra, da profecia, deve ter um cuidadoso estudo acompanhado de oração. Aqui é um ponto bem interessante nessa meditação, pois entra a mensagem adventista, o remanescente de Deus, para compartilhar essa mensagem com todos no mundo. Diz assim: após a passagem do tempo, 1844, Deus confiou a seus fiéis seguidores os preciosos princípios da verdade presente. Aqueles que passaram por essas experiências devem ser firmes como uma rocha aos princípios que nos tornaram adventistas do sétimo dia. Que princípios são esses, que nos tornaram adventistas do sétimo dia? O povo que espera o segundo advento de Cristo, do sétimo dia, porque observa esse dia como o dia de adoração, que está ali no quarto mandamento da lei de Deus. Em Êxodo capítulo 20, se encontra lá o quarto mandamento da lei de Deus, bem como em Deuteronômio capítulo 5, também ali é uma repetição dos 10 mandamentos. Aqueles que tomaram parte no estabelecimento de nossa obra sobre o alicerce da verdade bíblica, aqueles que tomaram parte no estabelecimento de nossa obra sobre o alicerce que estavam alicerçados em quê? Na verdade bíblica. Aqueles que conhecem a sinalização que indica a senda verdadeira devem ser considerados ombreiros do mais alto valor. Podem falar por experiência pessoal acerca das verdades que lhes foram confiadas. Esses ombreiros não devem permitir que sua fé se transforme em infidelidade. Não deve permitir que seja levada de suas mãos a bandeira do terceiro anjo. Olha, não se deve permitir que seja levada de suas mãos a bandeira do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo proclama, ensina, prega a verdadeira justificação pela fé e, ao mesmo tempo, denuncia a besta, esse poder religioso, religioso e político. Há uma união entre uma igreja apóstata, uma igreja que não é a igreja de Cristo, e ela se une com um poder político para colocar suas doutrinas, os seus ensinamentos, que são ensinamentos de homens, não estão baseados na palavra pura de Deus que o Senhor preservou. Então, não deve permitir que seja levada de suas mãos a bandeira do terceiro anjo. Deve manter o princípio de sua confiança firme até o fim. O Senhor declarou que a história do passado se repetirá ao iniciarmos a obra de encerramento. Deve ser proclamada ao mundo toda a verdade que Ele tem dado para esses últimos dias. Cada pilar
que Ele estabeleceu deve ser fortalecido. Cada pilar. Os 7 pilares da fé adventista, da mensagem adventista. A purificação do santuário, que envolve a purificação de cada pessoa, porque somos santuários de Deus, estamos ligados com a mensagem do santuário celestial, e daí se tem uma purificação dos pecados. As 3 mensagens angélicas da primeira, segunda e a terceira mensagem, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, o templo de Deus que se acha no céu, a lei de Deus, o sábado do 4º mandamento, do 7º dia, e a não imortalidade dos ímpios. Quem irá ter imortalidade, que é mediante o Evangelho, que se dará na segunda vinda de Cristo, onde os mortos que morreram em Cristo irão ressuscitar, irão receber um corpo imortal, e os vivos irão passar por um processo também de transformação, os justos vivos, onde irão ter um corpo imortal. Então, esses são os 7 pilares. Purificação do santuário, as 3 mensagens angélicas, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, o templo de Deus que se acha no céu, a lei de Deus, o sábado e a não imortalidade dos ímpios, ou a imortalidade condicional. Tem uma condição para sermos imortais. Receber o Evangelho, precisamos receber o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, para assim termos imortalidades, para assim podermos ter acesso à árvore da vida, entrarmos na cidade pelas portas, e somente esses irão receber a imortalidade porque foram fiéis, receber o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Justiça Nossa. Então, aqui diz, não podemos agora afastar-nos do fundamento que Deus estabeleceu. Não podemos agora entrar em alguma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Então, nos mantenhamos firmes em cada pilar da verdade que o Senhor estabeleceu nesses últimos dias. Cada pilar que Ele estabeleceu deve ser fortalecido. Essa mensagem deve ser fortalecida e não enfraquecida. Deve ser ensinada, deve ser pregada a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até uma próxima meditação, se assim o Senhor permitir.